a estátua mais famosa do mundo do desporto. O discóbolo do escultor grego Mirón serve de inspiração a qualquer desportista. Por cá temos alguém que consegue lançar um disco a mais de 60 metros. Este atleta do Pinhal Novense, que já passou pelo Sporting, é uma referência do lançamento do disco em Portugal. Vamos conhecer o reverso da medalha de Jorge Graf. Jorge, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar presente no reverso. Jorge Graf não é um nome recente no lançamento do disco. Como não há coincidências, isto é mesmo uma questão de família. O seu pai também se chama Jorge Graf e ele também pratica a modalidade, não é? Sim, o meu pai também é Jorge Graf e é lançador. Ainda é lançador, faz já provas, veterano? já veterano, já tem nos M60, mais de 60 anos. Ainda faz provas de lançamentos, campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. E foi ele o responsável pela sua entrada no mundo do atletismo, digamos assim? Sim, eu costumo dizer por brincadeira que muitos pais levam os filhos a jogar futebol e o meu pai levava-me a treinar e a lançar pesos e discos. E isso com que idade, na altura? É difícil precisar a idade. Eu penso que foi desde 7, 8 anos, por uma questão de brincadeira. Nunca foi chamado de treino, foi sempre numa de brincar. Nunca fui incutido, foi mesmo eu que queria e fazer igual ao que o meu pai estava a fazer. Foi mesmo a opção, tentar imitar o pai? Foi a opção e depois fui ficando. Muito bem, ainda lhe dá conselhos hoje em dia, seu pai? É mais ao contrário. Mais ao contrário? Agora, quando estou com o meu pai, agora já há uns anos para cá, sou eu que lhe dou, quando estou com ele, sou eu que lhe dou alguns conselhos técnicos, mas ele tem várias limitações a nível de lesões antigas e por vezes fazer da melhor forma para ele não dá. E a sua mãe também teve uma ligação ao atletismo? A minha mãe fez atletismo nas camadas jovens do Vitória de Setúbal e era treinada pelo meu pai. Então pronto, não havia como fugir a isto, tinha mesmo que ir parar ao atletismo, era impossível. Sendo ali da região de Setúbal, jogava ao disco na praia quando era mais novo? Não, é completamente diferente. Também já joguei ao disco na praia, mas este disco é diferente do disco que estamos a falar. E já vamos falar deste disco, naturalmente, e os seus amigos não ficavam chateados porque o Jorge tirava com força demais, por exemplo? Gostavam de jogar consigo da mesma? O outro disco é muito leve e não tem nada a ver em termos de precisão, é completamente diferente do disco, do lançamento do disco. Bom, hoje em dia, atira e de que maneira? 60 metros e 56 é o recorde pessoal, está a 5 centímetros do recorde nacional, que foi conseguido em 2005 pelo Paulo Bernardo. Eu repito, 5 centímetros. Como é que reagiu quando conseguiu a sua melhor marca sénior e soube que estava ali tão perto do recorde? Claro que foi um sentimento de felicidade, porque tinha passado pela primeira vez os 60 metros, que é uma marca, era um objetivo pessoal. Só que sabe sempre a pouco. Também houve alguma frustração, um bocadinho mais. Houve alguma frustração. Foi felicidade, mas senti que poderia ser um pouquinho mais. Estava em boa forma e depois não consegui melhorar, mas tive pena. Mas foi batendo recordes nacionais, nos escalões jovens, à medida que foi caminhando para a idade sénior. Falta este o principal, não é? Pois, foi infantis, iniciados, juvenis, júniores e sub-23. E estes 5 centímetros são muito difíceis de ultrapassar. Eu costumo dizer que não são 5 centímetros, são 60 metros e 61, pelo menos. É assim, tem sido um objetivo pessoal. Eu quero muito, muita gente, eu sei que também quer, meu treinador, trabalhamos para conseguir esse objetivo. Sinto que sou capaz, neste preciso momento estou a valer essa marca. É uma questão de continuar, ser persistente e continuar a trabalhar para isso. Em termos nacionais, há mais alguém que possa chegar lá, nesta altura? É assim, eu não tenho tido muita competitividade a nível nacional, mas não em todas as provas. Há provas onde estão os melhores nacionais. Poderá alguém chegar a essa marca? Digo porque o disco é influenciável por questões climatéricas, nomeadamente os ventos. Eu sei que, por exemplo, se estiver num dia bom para mim, com boas condições de vento, eu posso fazer 62, 63 metros. Por isso, alguém que lance habitualmente 56, 57 poderá fazer 60. Não é de todo estranho. Ainda se lembra da primeira conquista, o primeiro título nacional? Tem recordações? O primeiro título nacional foi nos escalões jovens. Não se chamava Campeonato Nacional, mas sim Olímpico Jovem. E se não me quero enganar, foi em 1996. E como é que foi nessa altura? É assim, foi um bocado... Estava um bocado já à espera, visto ter a melhor marca na altura. Mas é sempre uma gratificação subir ao pódio e receber a medalha dita de ouro. É sempre uma grande gratificação. E treinar na Quinta do Anjo é um privilégio, não é? É um local especial, com condições especiais. Até vem gente de fora, muitas vezes, só para praticar ali. Sim, eu treinei lá desde a minha infância, desde os meus 6, 7, 8 anos até aos 27, há 3 anos atrás. É bom porque tem boas condições, as tais condições climatéricas que eu falei, tem bons ventos, isso influencia favoravelmente
para quem consegue, favoravelmente a prestação do lançamento do disco. Então vamos aproveitar para falar já um pouco sobre a modalidade e, para já, o objeto essencial no lançamento do disco, aquele que pode trazer muitas recordações a um atleta. Faz-nos companhia. Aqui desde o início, Jorge trouxe um disco. Para já, quanto é que pesa uma coisa destas? O meu disco pesa 2 kg. O disco e diz que é o seu porquê? Estou a dizer que é o meu porque para as senhoras é 1 kg, para os escalões jovens também é mais pequeno e mais leve. No meu caso dos séniores, atletas séniores masculinos, pesa 2 kg. Podia simular, por exemplo, aqui no espaço onde nós estamos, um lançamento, ou pelo menos a fase inicial, o resto não convém porque não destruir aqui o cenário. Aqui é difícil por causa do estúdio, mas em relação ao movimento que é necessário fazer? Não se agarra, não fica por cima do disco e o dedo indicador vai dar a rotação que é necessário para o disco ir mais longe. Agora vou agarrar, senão o disco vai-me cair da mão. Claro. A ideia é lançar aqui. Muito bem. E quanto é que custa um disco destes? Um disco de competição pode chegar aos 400, 500 euros, 350, por volta desses preços. Por aí. E quantos é que tem lá em casa? Competição tenho 3. Três discos de competição, sim. E é o atleta que leva o seu próprio disco para uma prova ou é alguém da organização que cede os discos? Em todas as competições, a organização tem discos para nós usarmos. Eu, pessoalmente, e alguns atletas também, levamos o nosso próprio disco porque é um objeto, ou neste caso o disco, que estamos mais habituados e gostamos de lançar com ele. Já que temos essa possibilidade, levamos para a competição. E a forma como assegura um disco também é regulamentada? Não necessita. Claro que se pegarmos no disco de forma diferente daquela que eu expliquei, a prestação vai ser pior. Nós estamos a ver aqui algumas imagens de um lançamento seu e vou aproveitar, vou pedir que coloquemos novamente essas imagens no ar para passarmos um bocadinho da teoria à prática. Jorge, recorremos então à sua especialidade. Dê-nos uma ajuda, fale-nos um pouco sobre a técnica do lançamento do disco. Vamos ver. Esta competição foi no domingo passado, fiz a minha melhor marca deste ano e do ano passado também. A ideia, o objetivo principal, claro que é lançar o mais longe possível, mas é acelerar o disco. Esta volta e meia que se dá é mesmo para acelerar o disco. Deve passar o mais longe possível do corpo, por uma questão de raio. Quanto maior for o raio, maior for a altura em que um projétil é lançado, uma questão de física, quanto maior for o raio, mais longe vai. Mais velocidade, mais raio, vai o disco vai mais longe. Nunca fica tonto naquela voltinha? Já são muitas voltas ao longo da vida. Não, já ouvi bem. O atleta fica ali numa gaiola e não é aqui uma figura de estilo, aquela zona de proteção. Sim, é chamada gaiola por questões de proteção. Porque se o lançamento for mal conseguido, poderá ir ter à pista, por exemplo, onde estão atletas a correr. E torna-se perigoso não para nós, não tanto para nós, mas para os atletas que estão em redor da competição. Isso já lhe aconteceu muitas vezes? Pelo menos acertar na rede, não é? Na zona de proteção. Rede, muitas vezes. Na rede, acontece. Claro que tentamos sempre fazer o lançamento válido. Já me aconteceu bater na rede, já me aconteceu pôr o disco na pista de tartan, mas em treinos, nas provas eu penso que não. E quantas tentativas tem numa prova? Habitualmente, depende do número de atletas. Habitualmente, se forem menos de 8 atletas, menos de 8, todos temos 6 lançamentos. Se forem mais de 8 atletas, fazemos todos 3 lançamentos e os melhores 8 fazem mais 3. E também grita no final do lançamento? Eu, por vezes, grito. Porquê? É mesmo porque para libertar-se? Porque há uma inspiração. O lançamento é uma ação explosiva. E uma ação explosiva, travando a respiração, conseguimos maior produção de força. E não é por estilo. Não é por estilo, era isso que eu ia perguntar. Não tem nada a ver com isso. Não penso nisso. Não penso nisso mesmo. Quais são os principais atributos para ser um bom discóbolo, neste caso? Os principais atributos, para mim, o principal é técnica, porque um atleta com muita força, podem pensar que é força, mas um atleta com muita força não lança o disco longe, são os bodybuilders e aquele pessoal que tem muita força. Não todos lançam o disco. Técnica é o principal, tem que ter força explosiva e tem que ter muita vontade e muita disciplina. Lançamento do peso, lançamento do martelo, também se mete por aí de vez em quando? Não? Eu quando era mais novo, eu e
normalmente não devemos especializar-nos numa modalidade do atletismo, numa disciplina do atletismo. E a ideia é fazer um pouco de tudo. Eu saltei em comprimento, eu fiz velocidade, eu fiz salto em altura, fiz lançamento do disco, peso, martelo, dardo. Tive melhores resultados do disco. E o martelo e o peso também não era mal de todo. Cheguei a ser o melhor regional, cheguei a ficar nos primeiros a nível nacional, ganhar medalhas nos escalões jovens. E agora faço por vezes, por brincadeira, mesmo para desenjoar, para fugir da rotina. Também convém de vez em quando. E fica nervoso nas grandes provas ou já encara tudo normalmente, naturalmente? Eu ia dizer que é difícil, por mais que estejamos habituados, é difícil encarar normalmente. Temos uma preparação, já estamos habituados, sabemos que vamos estar um pouco nervosos, mas os níveis de adrenalina sobem e à medida que a competição vai avançando vamos superando esse nervosismo. Mas até em competições mais pequenas, nível regional ou nível nacional, eu estou a competir apesar de ser contra os outros, é sempre contra mim mesmo. Por isso há sempre aquela, não é um treino, é uma competição. Temos de estar sempre mais concentrados, há sempre um nervoso miudinho que depois é ultrapassado.